Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um conceito que, olha, é fundamental não só para a sala de aula, mas para a vida, o pensamento crítico. Para começar, vamos pensar juntos nessa pergunta. O que de fato diferencia o pensar do pensar criticamente? Porque, pensar a gente pensa o tempo todo, é quase automático. Agora, pensar criticamente, aí a história é outra. É uma habilidade que a gente constrói, que a gente aprimora com muita prática. É sair do piloto automático, sabe? É a diferença entre só olhar o mundo e de fato conseguir entender o que está acontecendo. Beleza? Esse aqui é o nosso roteiro, a trilha da nossa escalada de hoje. A gente começa no acampamento base, definindo o que é o pensamento crítico. Depois, pegamos a trilha principal para ver as habilidades essenciais. Aí passamos por um terreno meio acidentado, falando das armadilhas da nossa mente. Com as ferramentas de escalada certas, a gente chega no cume para ver o pensador em ação. E para fechar, falamos sobre a prática contínua, com manter essa habilidade sempre afiada. Ok, então, vamos começar. Primeiro passo, acampamento base. Antes de qualquer escalada, a gente precisa saber para onde está indo, certo? É aqui que a gente estabelece os fundamentos, para ter certeza de que todo mundo está na mesma página sobre o que, afinal, é o pensamento crítico. Olha que interessante esse contraste. De um lado, o pensador crítico. Pensa numa pessoa de mente aberta, que se analisa com honestidade, que vê um debate não como uma briga, mas como uma chance de aprender. E, o mais importante, que usa fatos e lógica para sustentar o que pensa. Do outro lado, temos o pensador não crítico. A mente é mais fechada, o ego fala mais alto e qualquer discordância vira uma ameaça. As emoções tomam conta do raciocínio e a informação é aceita sem questionamento. A diferença é gritante, né? Então, vamos amarrar essa definição. Pensamento crítico não é só pensar. É um processo, um método, é disciplinado, sistemático. É fazer as perguntas certas para explorar ideias, para descobrir o que está por trás das coisas, os pressupostos. No fim das contas, como diz aí na tela, é combinar o que a gente pensa com a verdade, com os fatos. É usar a lógica como um guia. Certo, base definida. Agora a gente começa a subir a trilha principal para conhecer as habilidades essenciais. São as competências que formam o coração do pensamento crítico. Aqui estão as 6 habilidades centrais. Pensa nelas como degraus. Primeiro, a interpretação. É entender o que está acontecendo. Depois, a análise. Identificar como as coisas se conectam. Com isso em mãos, a gente parte para a inferência. Formular uma hipótese inteligente. O quarto passo é a avaliação. Será que essa informação é confiável? O argumento é forte? O quinto é a explicação. Saber justificar o próprio raciocínio. E por último, talvez o mais difícil, a autorregulação. Que é a gente mesmo monitorar e corrigir nosso pensamento. É um ciclo completo. Vamos ver um exemplo prático de análise. Um professor vê um aluno com dificuldade. Um olhar superficial talvez só pense, ele não sabe. Mas o pensador crítico vai além. Ele analisa. Por que o aluno errou? Será que falta um conhecimento prévio? É um problema de atenção? Ou pode ser até algo emocional? Essa investigação das causas é o que realmente faz a diferença para ajudar o aluno de verdade. Aqui a gente tem 2 modos de pensar que são super importantes. O pensamento convergente é focado, ele busca uma resposta certa. Pensa num problema de matemática, como 2x mais 4 ou igual a 10. Só tem uma resposta, x igual a 3. É direto ao ponto. Já o pensamento divergente é o oposto. Ele abre o leque, gera várias soluções. É o famoso brainstorming. A pergunta quantos usos existem para um clipe de papel é um exemplo clássico. Os 2 são cruciais. A gente precisa do convergente para a precisão e do divergente para a criatividade. Ok, uma pequena pausa para uma mega revisão. Vamos fixar as habilidades essenciais. Interpretação é ler a situação. Análise é entender as peças. Inferência é criar uma hipótese. Avaliação é pesar as evidências. Explicação é dizer o porquê. E autorregulação é policiar o próprio pensamento. E claro, a dança entre o pensamento convergente, que foca, e o divergente, que expande. Guardem bem essas ideias. Beleza, agora a trilha fica mais difícil. A gente vai entrar no terreno acidentado. Aqui o perigo não é externo, está dentro da nossa cabeça. Vamos falar sobre as armadilhas da mente.
os vieses e as falácias que podem nos fazer tropeçar. Essa frase diz tudo. O ego, orgulho, eles são barreiras gigantescas para o aprendizado. Quando a gente está mais preocupado em estar certo do que em descobrir o que é certo, a gente para de aprender. O ego nos fecha para novas ideias e nos impede de reconhecer os próprios erros, que são, na verdade, grandes oportunidades de crescimento. Vieses cognitivos são como atalhos mentais que nem sempre nos levam para o melhor caminho. Olha só, o viés de ancoragem. A gente se apega demais à primeira informação que recebe. O viés de confirmação. A gente só procura o que confirma o que já pensa. E o famoso efeito manada. Fazer algo só porque todo mundo está fazendo. Conhecer esses vieses é o primeiro passo para não cair neles. E aqui temos as falácias lógicas, que são basicamente erros de raciocínio que parecem argumentos válidos. Por exemplo, o ad hominem, que é quando, em vez de debater a ideia, a gente ataca a pessoa. Ou o espantalho, que é distorcer o argumento do outro para ficar mais fácil de criticar. A falsa dicotomia também é muito comum, apresentar só duas opções como se não existisse mais nada. Ficar de olho nisso nos ajuda a identificar quando um argumento não se sustenta. Agora um exercício rápido de reflexão. Pensa aí num argumento que você ouviu ou leu recentemente. Tenta quebrar ele em partes. Quais eram as bases desse argumento, as premissas, e a conclusão fazia sentido a partir delas? Será que não tinha alguma falácia escondida ali no meio? Fazer isso ajuda a gente a treinar nosso detector de argumentos furados. Ok, já aprendemos a identificar os perigos. Agora, vamos pegar nossas ferramentas de escalada. Nesta parte, vamos ver algumas estratégias e métodos para resolver problemas de um jeito mais inteligente e estruturado. Isso aqui é como um passo a passo para pensar criticamente sobre um problema. Começa com o conhecimento, entender qual é o problema. Depois vem a compreensão, interpretar essa informação. O terceiro passo é a aplicação, ver como isso se conecta com o mundo real. Aí vem a análise, quebrar o problema em partes menores. O quinto passo é a síntese, juntar tudo para criar uma solução. E, por fim, a avaliação, julgar se a solução funcionou. Seguir essa ordem ajuda a organizar o raciocínio. A navalha de Ockham é um princípio genial. A ideia é, entre várias explicações possíveis, a mais simples, ou seja, a que exige menos suposições, geralmente a correta. É uma ferramenta para a gente começar pela explicação mais direta e provável antes de complicar. Ajuda a cortar o excesso de "e se?". E, claro, o brainstorming, a ferramenta clássica para gerar ideias. O objetivo é simples, muitas ideias em pouco tempo. E a regra de ouro, a mais importante é adiar o julgamento. Nenhuma ideia é ruim nessa hora. Por quê? Porque a crítica inibe a criatividade. A gente foca na quantidade, deixa a qualidade para depois. E vale tudo, pensar livremente ou até pegar carona na ideia de outra pessoa para construir algo novo. Muito bem, chegamos ao cume. Daqui de cima a vista é boa. Agora a gente vai ver o pensador em ação, com exemplos e exercícios práticos para aplicar tudo isso no dia a dia. Essa frase é perfeita. Ninguém nasce um gênio da resolução de problemas. Isso é algo que a gente aprende, que a gente constrói com o tempo. É como aprender um esporte ou a tocar um instrumento. Precisa de treino, de prática constante. É uma habilidade, não um dom. Olha que exercício legal! Imagine que você precisa explicar o que é futebol para um alienígena. Como você faria? Você teria que explicar o que é competição, trabalho em equipe, por que as pessoas torcem. Esse exercício nos força a quebrar nossas próprias ideias e pressupostos que a gente nem percebe que tem. É ótimo para treinar a análise. E esse outro exercício é a mão na massa. O desafio é construir uma pista de bolinha de gude que, no final, apague uma vela. Aqui, a criatividade rola solta. É um problema real que exige planejamento, teste, análise do que deu errado e tentativa de novo. É o pensamento crítico na prática, de um jeito bem divertido e colaborativo. Chegar no cume é ótimo, mas a escalada não acaba aí. Agora vem a parte mais importante, a prática contínua. Como a gente faz para cultivar essa habilidade tanto na gente quanto nos nossos alunos, no dia a dia? Aqui tem algumas dicas bem práticas. Por exemplo, em vez de dar a resposta pronta, que tal usar o questionamento socrático? Fazer perguntas abertas que estimulem o aluno a pensar, a justificar suas ideias. Outra coisa, conduzir debates, incentivar a leitura, usar jogos de estratégia, tudo isso ajuda a criar um ambiente onde pensar criticamente é a norma, não a exceção.
Esse número na tela, 30, ele mostra que existem muitas ideias e estratégias para a gente usar. Não é para a gente se sentir pressionado a fazer tudo. A ideia é saber que existem opções. O importante é começar. Escolhe uma, duas dessas ideias e tenta aplicar. O segredo é a consistência. E para a gente fechar, fica essa pergunta. Pensa em algum desafio que você está enfrentando no seu trabalho agora. Como seria olhar para ele com as lentes do pensamento crítico? Será que dá para aplicar aquele passo a passo? Será que tem algum viés te atrapalhando? O pensamento crítico não é só teoria, é uma ferramenta prática, talvez a mais importante que a gente tem. A escalada é contínua e é isso que torna tudo tão interessante. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar